Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira, esse é o canal Dimensão Mental e hoje falaremos aqui mais um caso de EQM ou de experiência de quase morte, esse fenômeno tão impressionante onde pessoas ficam entre a vida e a morte e elas conseguem sair do próprio corpo, ter experiências fantásticas, ver o que existe do lado de lá e voltar com informação. Se você já conhece o canal, basta você pular essa introdução e ir para o minuto 4 que eu começarei o relato de hoje. Agora, se você, por exemplo, você perdeu a nossa última live, você ficou sabendo, você teve perguntas e respostas respondidas, não? Pois é. Então se inscreva no canal. Tem interesse por EQM? Se inscreva. Você tem interesse por temas transcendentes? Se inscreva. Goste de assuntos relacionados ao autoconhecimento, à expansão da consciência? Então, seja muito bem-vindo ao canal. Aproveito para te convidar a dar uma boa olhada nos vídeos aqui, porque há muitos temas e muitos assuntos que vão te interessar. E o canal aqui não tem só relatos não, tá? Nós temos também vídeos de conhecimento que vão ampliar o seu entendimento sobre assuntos relacionados tanto a EQM quanto a assuntos parecidos, mas que também são muito importantes. Então, o canal aqui temos tanto a teoria quanto a prática desses assuntos. Então, fica o convite aí para você se inscrever, aproveitar, corre logo antes que esqueça. E também, se tiver interesse, para você ser membro aqui do canal. Ao lado do botão de se inscrever, tem um botão de seja membro. Se não ver no celular, com certeza no computador você vai achar esse botão. Na área de membros, nós temos aí vídeos que são de temas mais sensíveis, vamos colocar assim, e que a plataforma não aceita muito bem. Então, se eu publicar o vídeo aberto, o canal vai ser punido, vai ser restrito por uma série de razões. O último vídeo postado aqui na área de membros foi esse. Então a gente fala aqui sobre o que não se aborda sobre a sexualidade. Tem vários vídeos aqui no canal que falam assim, o EQM, o que não é dito sobre a família, EQM, o que não é dito sobre o dinheiro e coisas assim. Então esse é o mais um da série, mas não dá para colocar em aberto. Temos mais um vídeo aqui também. Esse aqui vai ser o próximo vídeo que vai ser publicado na área de membros, tá? Ainda não foi publicado, mas dentro de em breve também será feito. E também temos lives exclusivas para os membros. Então a gente fala de técnicas para sair do corpo nessas lives. Já fizemos 6 ao todo até esse momento. Então, se você não sabe nada, porque a gente não precisa passar por uma EQM para comprovar o que existe lá de lá. A gente pode ter experiências fora do corpo autoinduzidas, aplicadas, utilizadas a partir de técnicas. O indicado é que você faça cursos, que você estude. Você pode fazer, ouvir as técnicas, aplicar e conseguir? Com certeza, mas não é indicado. É um assunto muito vasto, cheio de detalhes e de coisas importantes que o ideal é você conhecer e saber, tá certo? Então tem gente que vira membro por causa dos vídeos exclusivos, outros são por causa das lives, outros gostam de tudo, enfim. Cada um tem aí a sua questão, tá certo? E também fica o convite aqui para você curtir e se inscrever nas nossas redes sociais, porque lá nós temos frases, dicas e outros conteúdos que vão agregar bastante aí no seu cotidiano, tá certo? Bom, feitas então as devidas introduções para todos aí que estão conhecendo, que estão interagindo pela primeira vez com o canal, vamos começar aqui então o relato de hoje. Lembrando que o quadro Voltei para Contar são focados em pessoas anônimas, tá? Que não quiseram se identificar, mas que cientificamente, né, pesquisadores científicos acabaram coletando esses relatos, tá certo? E o caso de hoje, nós vamos falar então de um americano chamado Vôlei. Pois é, não sabemos se ele gosta de esporte, né? Piadinha infame, mas ele se chama Vôlei e o sobrenome dele foi identificado apenas como B. Essa queima aconteceu no ano de 1999 em função de uma parada cardíaca. E o Vôlei, então, começa o seu relato de EQM da seguinte forma. Olá, sou um homem de 43 anos e quero compartilhar minha experiência de quase morte com vocês, porque realmente não contei a ninguém sobre tudo que testemunhei e vi enquanto estive, entre aspas, morto por 2 vezes. Quando eu era criança, eu era muito ativo e nunca escolhia ficar dentro de casa ou ser preguiçoso. Mas em vez disso, eu saía e tinha que fazer alguma coisa.
Eu adorava esportes, adorava esportes e atividades ao ar livre. Não usava drogas, álcool ou cigarro. E esse padrão continuou até meu primeiro ataque cardíaco aos 25 anos. No ano seguinte, tive outra parada cardíaca e foi quando tive a minha primeira EQM. Me lembro de estar no quarto da minha mãe enquanto ela estava no computador. No minuto, eu estava conversando com ela, e no outro, lembro de estar na ambulância com os paramédicos trabalhando em mim. Eu disse a eles que estava bem e perguntei o que eles estavam fazendo e por que estavam tão agitados. Estava confuso. Mas como eu estava dizendo a eles que estava bem, naquele momento comecei a sentir meu peito doer e... bum! Acordei novamente. Só que agora eu estava parado na frente de um prédio enorme. Na verdade, aquela construção era bem difícil de se descrever em padrões humanos. No prédio havia pilares altos, como aqueles antigos templos romanos. E a luz parecia vir de todos os lados, como se não houvesse uma fonte de luz, porque ela estava em todos os lugares. À frente do prédio tinha uma porta gigantesca, só que a porta formava apenas um arco aberto. Enquanto eu olhava para esse edifício, meu tio, que morreu aproximadamente 5 ou 6 anos antes, estava ao meu lado. E ele me disse que eu precisava entrar no prédio e que ele andaria comigo. Caminhei com meu tio por esse enorme coliseu de grandes pilares ao longo de todo o trajeto. Enquanto caminhávamos, não dissemos nada, porque parecia que nada precisava ser dito. Eu estava calmo e não senti que precisava me preocupar. Quando cheguei no meio da sala, ouvi a voz do meu avô dizendo: "Esta não é a sua hora." Nisso paramos e eu abri meus olhos. E eu estava novamente no hospital. O cardiologista colocou um stent no meu corpo e disse que eu tinha sorte de estar vivo, porque eu fiquei clinicamente morto por 14 minutos. E eu continuei a ser atormentado por problemas de saúde nos próximos 10 anos, durante os quais tive mais ataques cardíacos, várias cirurgias no joelho, problemas no pescoço e assim por diante. Só que então eu tive outro grande ataque cardíaco. Desta vez eu acordei em um lindo campo ondulado e estava na beira de um grande lago. Ao olhar em volta, vi aquele mesmo enorme pilar construído no topo de uma colina na parte traseira esquerda deste campo. E havia uma cachoeira que parecia vir do nada, que estava caindo do outro lado desse grande lago. E ao olhar mais detalhadamente, percebi que onde a água estava caindo no lago não havia perturbação, como salpicos ou ondulações. Foi bem bonito. Havia também uma linha de árvores no lado direito desse campo. E esta linha de árvores era bem importante. Quando olhei em volta, vi meu tio novamente. Em nossa comunicação, nunca vi a boca dele se mexer. Ele apenas mantinha aquele sorriso. Era mais como se sua voz estivesse sendo colocada na minha cabeça. E ele estava sorrindo para mim quando disse: "Olá de novo." Me lembro de rir e de ele levantar os braços e me perguntar: "Você gostou?" Como ele se referia ao meu entorno. Eu olhei em volta e respondi: "Sim, gostei." Ele abaixou um dos braços e apontou para o lago, enquanto dizia: "É aqui que vamos pescar." Quando olhei para baixo, pude notar que eu estava a cerca de 1 centímetro do topo da água. Olhei direto para o lago e vi grandes peixes nadando ao redor. Quando eu olhei em volta, ele fez sinal para eu me juntar a ele do outro lado e me disse: "Há alguém
esperando por você. Eu imediatamente tenho essa sensação que percorreu todo o meu corpo. E o mais próximo que posso descrever dela foi um sentimento tipo amor. Mas com esse sentimento também veio uma espécie de conhecimento infinito. E esse saber estava me dizendo que eu tinha a noção exata de quem estava esperando por mim, o que me deixou ainda mais feliz. Na vida, eu tinha uma dor excruciante toda vez que me movia ou sentava por longos períodos de tempo. Mas quando eu estava, entre aspas, morto, e do outro lado, não senti nenhuma dor e nenhuma depressão. Eu me sentia feliz. E esse sentimento não é o tipo de felicidade que é o mesmo que estou tão feliz porque ganhei um carro novo, ou feliz porque o sorvete Häagen-Dazs fez um novo sabor de chocolate. Este era um tipo de felicidade como todos os momentos felizes da minha vida, todos enrolados, todos unidos em uma constante sensação de pura felicidade. Quando digo que andamos, andar, entre aspas, provavelmente também não é a palavra certa para isso. Era mais como deslizar. Então, enquanto eu estava lá, não senti nenhuma dor ou não me cansei de me mover ou andar ou deslizar por aqueles locais. E eu imediatamente soube quem estava esperando por mim e para onde eu precisava ir. Eu e meu tio começamos a deslizar por este campo e nos mover em direção à linha de árvores na seção traseira do campo. Aquelas árvores eram grandes, mas não tanto quanto uma sequoia, e estava cheio de folhas coloridas da estação do outono. Quando chegamos à beira da linha de árvores, que parava no meio do campo, vimos uma casa. A bela casa de 2 andares tinha um alpendre. Enquanto caminhava até o canto da casa para olhar do outro lado, notei que ela estava ligada a um caminhão. A casa não estava apenas sendo puxada pelo caminhão, mas na verdade era como se ela fosse a caçamba do mesmo. Era como se alguém pudesse dirigir o caminhão e levar a casa junto. Quando vi o tal caminhão, pareceu fazer muito sentido. Voltei para a varanda da casa e fui até a porta. Bati. Eu sabia exatamente quem iria abrir. Eu só sabia que seria meu pai, que havia falecido alguns anos antes de tudo isso. Eu sabia disso como cada parte do meu ser compreendia. Mas antes que ele pudesse abrir a porta, ouvi outra voz familiar atrás de mim. Foi meu avô, que faleceu na mesma época que meu pai. E era o mesmo avô que me tirou da última experiência de quase morte. Dessa vez, ele parecia quase, não posso dizer com raiva porque não era raiva, mas sim preocupado. Era como ser uma criança fazendo algo perigoso e meus pais corriam e me seguravam dizendo: nunca mais faça isso. Você sabe o quão perigoso isso é? Nós poderíamos ter perdido você. Então foi uma espécie de bronca preocupada. Eu acho que é a melhor maneira de colocar isso. De qualquer forma, eu não o vi, mas era assim que sua voz soava. E ele disse dessa vez, não falando comigo, mas soando como se ele estivesse falando com seu filho, meu tio. E ele repreendeu. Ele ainda não acabou. Ele tem que voltar. Senti a mão do meu avô agarrar meu braço quando fui puxado para cima. Então meus olhos se abriram e eu estava deitado em uma cama de hospital com enfermeiras e médicos em cima de mim. Eu tive algumas consultas de acompanhamento com esse cardiologista, que era o médico que estava em pé em cima de mim quando eu acordei. E ele disse: Senhor B, você é o homem mais sortudo que eu já vi. Eu achei que ele ia me dizer, porque eu estava aqui para mudar minha dieta, fazer alguma coisa nesse sentido, mas não. Ele me disse que eu fiquei morto
clinicamente por 27 minutos e que eles estavam trabalhando em mim o tempo todo. Ele contou que tinha largado o desfibrilador e disse: "Vou desligar." Isso significa que eles estavam parando suas tentativas de me trazer de volta à vida. E o médico me disse: eu olhei para o relógio e falei: "Marque o tempo da morte." Enquanto ele estava tentando dizer a palavra morte, o monitor cardíaco apitou mais uma vez. E ele disse: "Hã? Bem, vamos tentar mais um choque." Quando eles tentaram mais uma vez, meus olhos se arregalaram, olhando ao redor da sala e tentando me mover. Foi então que ouvi uma enfermeira dizendo: "Oh meu Deus!" E o outro disse: "Ele deve ter um anjo da guarda cuidando dele." Ele também me contou que eles me deram choques com o desfibrilador mais de 13 vezes. E eu tinha queimaduras no peito para provar isso. Estive 2 vezes no mesmo lugar depois de morrer. Eu vi a mesma pessoa me cumprimentar 2 vezes. Fui puxado daquele lugar 2 vezes pela mesma pessoa. Cada vez não foi idêntico. Então não era como se meu cérebro estivesse tentando me mostrar a mesma coisa 2 vezes. Ele me mostrou exatamente para onde eu estava indo, ou melhor dizendo, para onde vou quando eu morrer. Também me mostrou que levei uma vida boa, porque se não tivesse, tenho certeza que essa experiência teria sido muito diferente. A primeira vez que morri, acredito que o corredor de pilares que eu estava descendo estava me conduzindo para alguém muito importante. Mas na segunda vez, naquela que eu fui ver meu pai, a experiência pareceu ser diferente e um pouco menos importante. Minha QM foi real, apesar do que os opositores possam dizer. Minha opinião, nesse caso, não pode ser mudada. Esse foi o caso do vôlei, um caso muito interessante. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, dentro dessa breve análise, sempre que é feita aqui dos relatos, é justamente o fato dele poder ir para o mesmo local 2 vezes em sequência. Há pessoas que têm 2, 3 EQMs, até mais, em alguns casos, até mais, até 3 EQMs já é raro. Mais do que isso também acontece. Mas de um modo mais comum, mais trivial, a pessoa acaba tendo experiências diferenciadas, com locais diferentes, pessoas, enfim, todo o contexto muda completamente. E o caso dele é um tanto quanto mais raro, justamente por ele voltar, quer dizer, ele foi para um local, viu aquele local bonito, aquele prédio, aquela construção ali com pilares que pareciam romanos, viu, né, o seu tio. Então ele estava ali e de repente ele ouve a voz do avô dele dizendo, né, que ele tinha que voltar. E ele acorda no hospital. Anos depois, ele tem uma outra EQM e ele está lá num campo bonito, naquele local aprazível, quando ele enxerga o mesmo prédio com os mesmos pilares. Então, quer dizer, ele teve uma experiência de retorno ao local que ele foi. E aí e tudo que ele fala parece ser uma repetição, mas era tudo diferente. Ele viu o tio dele mais uma vez, só que o ambiente era mais diferenciado. Até que o tio perguntou: "Você gostou, né, do ambiente? Gostou do entorno?" Ele falou que gostou. Então era um local muito diferenciado, um lago que tinha uma cachoeira, onde uma água caía que não vinha de lugar nenhum. E olha que ponto interessante, a água quando ela batia, não era bem água, mas fala tudo isso fora do corpo é energia, né, gente? Então aquela energia que simulava uma água que batia no lago também não tinha os efeitos da gravidade. Então não fazia ondulações, não respingava água, nada como a gente percebe aqui. Por isso a gente percebe, a gente nota pelas experiências de quase morte e pelas experiências fora do corpo também autoinduzidas, que nessas comunidades extrafísicas, ou seja, nesses ambientes em outras dimensões fora do corpo, você pode moldar o local de acordo com a sua intenção, de acordo com a sua boa vontade. Então, se você quiser fazer nuvens quadradas, você faz. Ou se você quiser fazer, por exemplo, cobras voadoras, também pode ser feito. Enfim, pode ser coisas mais bizarras, exóticas, mas de qualquer forma,
Você é que manda ali. Se o efeito da gravidade vai ser igual à Terra ou não, tudo isso é moldado. E um ponto que mostra o quanto que ele realmente estava lúcido nessa experiência de quase morte é justamente o fato de ele estar deslizando, porque nessas experiências extracorpóreas ou nessas projeções conscientes, é, quando a pessoa está de fato lúcida, ela não caminha, ela não anda. Então ele estava deslizando, flutuando, ou como nós chamamos na ciência da consciência, ele estava volitando, a chamada volitação extrafísica. Você voa por aqueles ambientes, por aquelas dimensões ali, de modo tranquilo. Tanto que quando ele percebeu, ele estava ali a 1 centímetro do lago, vendo peixes, vendo tudo, cara, tudo réplicas, simulações de uma realidade. E ele estava com o tio dele, tanto que o tio dele também, por estar bem lúcido, nunca falava com a boca, quer dizer, nunca movia os lábios, como eu estou fazendo aqui com vocês, para se comunicar. Tudo era na base da telepatia, quer dizer, o fenômeno de comunicação mental, onde uma informação vai de uma pessoa para outra sem necessariamente usar mecanismo vocal. Até porque, gente, fora do corpo você não tem um mecanismo, você não tem ar para se comunicar, você não tem um pulmão, você não tem cordas vocais. Então você pode falar mexendo a boca e o outro ouvir? Pode, mas nada disso é físico. É uma outra realidade, uma outra natureza. Então o tio ali, mais uma vez, se comunicando com ele, foi quando ele percebeu aquele sentimento de amor, quer dizer, um sentimento de compaixão, de mega fraternidade, como a gente fala, inundando, invadindo ele, com aquele conhecimento gigantesco, como ele mesmo cita. E nesse conhecimento ele entendeu que ele ia rever o próprio pai. Provavelmente era alguém muito, muito importante para ele, com certeza, não seu pai, mas era alguém que ele via, que você via que ele queria reencontrar, que ele queria novamente perceber e ter um contato maior. Inclusive, é interessante, a casa do pai estava numa caçamba de caminhão. Mas faz muito sentido, porque são todas criações mentais e você pode realmente criar um aparelho ali que pode levar a sua casa para onde você quiser. Precisa de um caminhão? Não. Uma pessoa mais evoluída, mais amadurecida, ela pode levar o ambiente que ela quiser, sem caminhão nenhum, tudo com a força do pensamento, com o poder da nossa intenção. Tudo isso pode ser feito, mas, de qualquer forma, ele estava ali para rever o próprio pai. E muitas pessoas se perguntam, mas espera aí, então a gente pode, nas experiências de quase morte, encontrar seres que a gente chama entes queridos, que já faleceram? Sim, podemos. Agora, um detalhe que pouca gente sabe, que nós podemos também aplicar técnicas para sair do corpo e também encontrar. Então, quer dizer que eu posso deitar na minha cama à noite, aplicar uma técnica, sair do meu corpo e encontrar meus avós, ou meus pais, irmãos falecidos, tias, enfim, seu filho, quem você quiser, pode, é possível. Agora, é claro, esse contato não é tão simples assim, depende de uma série de variáveis. Se esse ser que faleceu está bem ou não, enfim, tem uma série de questões. Então, se você tem interesse por experiência fora do corpo, se quer reencontrar alguém, vale a pena fazer curso, estudar o assunto, né? Que área de membro temos técnicas aí para você sair, enfim, tudo isso é possível. Você não precisa necessariamente esperar a morte. Nossa, eu não espero a hora de morrer para reencontrar a tal pessoa. Às vezes, até você partir, pode levar décadas. Então, até certo ponto, se a sua intenção for saudável, dependendo do contexto, vale muito a pena ter experiências e fazer esse reencontro com familiares. É uma ótima. No caso ali do vôlei, ele iria reencontrar, mas ele não reencontrou por quê? Porque o avô realmente intercedeu, parecia ser de fato a coisa mais certa a ser feita. Mas há muitos relatos de pessoas que realmente encontram. Será que ele reencontrar o pai, ele poderia ficar muito abalado? Ou ele poderia falar assim, não, agora eu não quero voltar. Não, agora que eu encontrei meu pai, eu quero ficar aqui. Tudo isso pode acontecer, porque lembrando, ele estava no EQM. E em certos casos, durante o EQM, a pessoa pode ter esse voto decisivo de dizer, eu não quero voltar, eu quero ficar por aqui. Não sabemos se é o caso dele, parece que não é, porque nas duas vezes ele foi guiado a voltar para o corpo. Mas, de qualquer forma, ele não deve ter encontrado o pai por alguma razão maior que esses seres de luz, né, que é o tio e o avô, ou no caso, os amparadores, como a gente fala, quer dizer, esses mentores, esses guias que orientaram ali a experiência dele, com certeza tinha uma razão maior para ele não ter encontrado o pai, naquele momento, naquela circunstância. O vôlei poderia, tempos depois, sair do corpo voluntariamente, pela própria vontade de reencontrá-lo? Com certeza sim. Agora, por ele estar em uma situação crítica entre a vida e a morte,
essa experiência parecia ser mais impactante, mais forçada, tanto que o avô falou, calma, não venha para cá, não é a sua hora, volte para o seu corpo, tá certo? Então, é o que tudo indica foi isso. Agora, o fato dele estar, né, nessas condições, no mesmo local 2 vezes, revendo o prédio, revendo ambientes, revendo pessoas, isso já não é tão comum e muito legal de a gente poder ver e analisar algo nesse sentido. Agora e você? Você já viu alguma experiência de quase morte assim? Você já reencontrou algum parente falecido? Já teve alguma experiência entre a vida e a morte? Ou já mesmo pôde ter algum tipo de contato, ainda que seja mental, com entes queridos? Se teve, por favor, coloque aqui no comentário. Aqui no canal, em vários vídeos, temos muitos comentários importantes, interessantes, que elucidam e que ajudam cada vez mais as pessoas aqui que estão sempre vendo, revendo os vídeos para poder entender, para poder fazer também suas análises. Então, os comentários aqui são muito importantes e muito obrigado se você puder ser mais uma pessoa que vai poder comentar aqui com a gente. Se você quiser participar de um relato aqui, também você pode participar. Mande aqui para o contato dimensãomental@gmail.com. A gente pode marcar tanto uma gravação em vídeo. Agora, por razões pessoais também, não quero aparecer, minha família não sabe disso, enfim, seja lá qual for o seu motivo. Não me interessa, não é a minha questão ficar futricando a vida de ninguém. Então, se você não quiser, simplesmente mande o seu relato com a forma mais detalhada possível, sem exageros nem omissões, como eu sempre falo, para a gente poder também fazer a leitura aqui no canal, tá certo? Nós temos inclusive alguns vídeos aqui de pessoas que também, no Voltei para Contar, deram seu relato. O primeiro deles foi esse com a Inês. Ela passou por 3 experiências de quase morte, encontrou até o próprio Valdo Vieira, foi um grande experimentador, uma pessoa que saia muito fora do corpo, ela encontrou ele, né, também. Então, assim, temos relatos, como eu disse, a maioria dos casos que eu Voltei para Contar, eu que narro por ser pessoas anônimas, mas também temos já pessoas aí falando e dando seu relato, tá certo? Então fica o convite. E se você quiser ajudar esses assuntos, quiser ajudar na divulgação, como eu sempre falo, curta o vídeo, porque cada curtida ajuda na divulgação. O YouTube valoriza muito as curtidas, então quanto mais curtidas, mais esses vídeos e os outros vão ser divulgados aí, propagados na internet como um todo. Então, muito obrigado. Se puder curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos aí pelo celular e assim por diante. Então, esse foi o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possa ter agregado alguma coisa para vocês. E é isso. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!